Em março de 2022, a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento solicitando informações ao Executivo sobre a integralidade da docência na educação infantil. Segundo a parlamentar, que atualmente é presidente da Comissão de Educação e Esporte, o salário mais baixo, carga horária mais extensa e a falta de plano de carreira para monitor escolar a motivou a fazer este questionamento. O requerimento diz respeito à luta da carreira das monitoras ou agentes de educação infantil, que são, na sua ampla maioria, trabalhadoras, mulheres que atuam na educação infantil, nas creches principalmente, ali sempre ministrando aulas, enfim, são educadoras de fato. Essa luta e esse requerimento, questionando o poder público sobre essa questão, é porque existe uma luta histórica dessas profissionais pelo reconhecimento da sua carreira, pelo reconhecimento da função docente dessas profissionais. Veja, são profissionais que estão dentro da sala de aula, atuando com as crianças de 0 a 3 anos, principalmente no atendimento integral nas creches, né, junto com os professores. Para o advogado Alexandre Mandel, o município está irregular e conta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a responsabilidade direta pela criança também implica responsabilidade pedagógica. E ele está irregular porque ele não completou essa transição que ficou chamado a década da educação, que é o artigo 87 da LDB, e que o Plano Nacional ainda está vigente agora até 2024, justamente para garantir que os municípios façam essa devida adequação. São vários municípios que ainda estão irregulares e Campinas é um deles. Os cargos de monitores e agentes de educação infantil da rede pública municipal são trabalhadores que exercem atividade docente, atuam diretamente com as crianças, têm toda a responsabilidade pedagógica, são responsáveis pela aplicação da BNCC e por isso então devem ser reconhecidos como docentes. E o município tem que fazer essa devida regularização fazendo uma adequação na sua estrutura de plano, cargos e carreira e vencimentos, fazendo essa transição de sair de um quadro geral e ir para um quadro do magistério, como parte da classe docente. Não é uma transformação, uma transposição do cargo inconstitucional, é uma aplicação expressa do que está disposto na legislação educacional federal. As monitoras não só atuam diretamente com a criança, mas também são responsáveis pela criação dos projetos educacionais e participação das reuniões com os pais. O planejamento dentro da educação infantil da Rede Municipal de Campinas acontece envolvendo todos os membros dentro da educação, ou seja, nós monitores, agentes de educação infantil, professores e a direção, profissionais que atuam juntamente com as crianças. Nós fazemos parte desse planejamento, nós não só planejamos, mas também executamos juntamente. Então, assim, a gente senta junto, a gente planeja, a gente faz todo o processo para depois executar juntamente com as crianças. A diferença é entre nosso profissional, né, nosso cargo, que é monitor, e o professor, é desde a jornada do tempo de trabalho. O professor trabalha 4 horas diretamente com a criança e nós 6 horas diretamente. Passamos mais tempo, né? A gente sempre fala isso, a gente é a mais-valia, porque nós passamos mais tempo com a criança. Então a gente estamos desde as 7 horas e vamos até o final da tarde com a criança. O professor sai às 11 horas, então a gente está mais tempo com as crianças dentro da sala. Esses 2 cargos, se a gente procurar, tanto na chamativa para concurso, como na descrição do cargo, são cargos semelhantes. Porém, eu costumo dizer que nós somos a mais-valia da professora, porque a gente exerce a mesma função da professora e ganha metade do salário. Tem a ver com gênero, que somos todos, maioria mulheres, e com raça, que a maioria são mulheres negras. E essa coisa a gente vai percebendo, né? O uso da nossa força do trabalho para garantir uma legalidade, porque segundo a LDB, professoras, todas aquelas pessoas que trabalham diretamente com a criança em sala de referência como nós, tem que ter a formação em pedagogia. E digo mais, a prefeitura é responsável por dar essa formação. Elas executam funções similares com os professores, porém não são reconhecidas como tal.
É impossível um professor de uma sala de agrupamento 1 ou agrupamento 2 ficar sozinho numa sala sem ter toda a atuação desses profissionais. Essas profissionais, as monitoras, elas planejam, elas discutem o projeto político-pedagógico, elas participam do processo de avaliação, elas fazem parte de todo o processo, tanto pedagógico e de toda a rotina dessas crianças. Só que a Prefeitura Municipal de Campinas, e aí eu com muita tranquilidade, eu consigo inclusive resumir isso, que a Prefeitura Municipal de Campinas, ela executa uma ilegalidade, porque ela, na mesma função, ela mantém 2 cargos distintos, ou seja, temos as mesmas profissionais cumprindo as mesmas funções ou funções similares, porém não são reconhecidas como tal. A monitora é quem mais tempo fica com as crianças, o que facilita a criação de vínculos afetivos. Maria Glória é mãe e acredita que quando uma criança tem uma relação afetiva com seu monitor, metade da aprendizagem é garantida. E o meu caçulinha de 1 ano, ele faz coisa que ele aprendeu aqui, ele tem 1 aninho. Ele canta, ele aprendeu a falar, ele está aprendendo a comer, ele sabe pedir, tudo ele aprendeu aqui. E a minha menina também. Ela começou aqui com 3 anos, saiu daqui com 6 para ir para o 1º ano. E, nossa, é maravilhoso. É muito bem atendidos, as crianças se alimentam muito bem. Então, eu não sabia que as monitoras, a maioria das monitoras são pedagogas, porque cuidar de criança, educar, porque elas educam essas crianças. Eu acho que a prefeitura tinha que ver isso que eles fazem. E a gente sabe também que quando você valoriza os profissionais, o trabalho, né, a gente desenvolve um trabalho excelente, mas eu acho que o trabalho acaba sendo melhor ainda, porque a gente sabe que um profissional mais valorizado, mais incentivado, a gente sabe que o trabalho acaba acontecendo porque a gente já desenvolve a função docente, né? Tudo que é desenvolvido dentro da sala de aula da educação infantil, nos agrupamentos AG1, AG2, é de forma conjunta. Não tem como um profissional fazer sozinho.